Oi, gente. Novata de live. Vamos ver se agora eu consigo descobrir. Então, agora eu tô ao vivo. Achei aqui a Mafô. Mafô, conseguiu? Vamos ver. Bem, Agora foi! Uma pessoa que nunca fez live, Mafô. Aí eu ah, vou ficando aprendendo um maravilhosa. monte de botãozinho. Já viu como é? Tudo bem. Tô Agora a bem. gente entrou, todo mundo olhando meu escritório, é isso, né? Falou, mas não tá a câmera, agora tá tudo certo. E aí, minha querida, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, meu amor. E você? Eu também tô super bem. Você sabe que eu tava lembrando que quando eu entrei em quarentena, a última coisa que eu fiz antes de entrar em isolamento social foi um evento contigo. Foi isso mesmo. Eu tava pensando a mesma coisa. Eu falei, gente, naquele dia a gente já tava falando que seria esse momento e ele tá acontecendo talvez até um pouco pior do que a gente tava conversando naquele dia, né? A gente não tinha ideia do que nos esperava, né, Mafó? Não tinha ideia, não tinha ideia. Ai, que linda a Pri aqui, gente. Olha, a gente tá famosa, hein? Você viu? Estamos super bem prestigiadas. Então Ai, vamos lá, Mafô, vamos lá. contar hoje. Acho que a gente se apresenta, né? Eu sou a E, Melina Risso, sou diretora no Instituto Igarapé, eu sou cofundadora do Movimento Agora, tenho trabalhando com o tema de segurança pública e hoje a gente está aqui, trouxe a Mafô para conversar comigo sobre um tema muito, muito, muito importante nessa quarentena, que é a violência doméstica, o aumento dos casos, o aumento do número, o que, que tem acontecido nessa situação. E aí eu já convido aqui a Mafô para se apresentar também para os nossos queridos espectadores. obrigada, Mel. Bom, eu sou uma Fuane, eu sou uma das associadas do Movimento Agora. Eu venho trabalhando com violência contra as mulheres desde muito tempo, né? Eu sou ativista em direitos humanos, venho desenvolvendo projetos e liderando projetos de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, em especial dentro do Instituto Avon, que eu sou gerente. Além disso, eu tenho duas outras atuações muito importantes na minha vida. Uma delas está muito ligada à minha maternidade, né? Eu sou mãe e nessa jornada de me tornar mãe, eu comecei uma discussão sobre maternidade e carreira e para pensar como é que nesse momento de pandemia isso fica ainda mais evidente, né? Então, quanto a gente tem de dificuldade, que outras violências as mulheres acabam passando exatamente porque não existe a divisão doméstica do trabalho. Então, tem várias questões aí que são muito importantes nessa questão. E a segunda, o terceiro pilar, eu diria, é mais mulheres na política, né? Então, venho trabalhando bastante para aumentar o número e a representação de mulheres e negros na política. É Muito isso. bacana. Então é isso. A Mafoane, sou absolutamente fã. Deixa eu aumentar aqui o volume. Mas vamos lá. Mafó, o que, que você tem visto dos números, né? Saiu um relatório, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são dados muito complexos de serem conseguidos nesse momento, porque, por um lado, o registro ele exige a presença física da mulher. E aí a gente tem uma redução, por um lado, nos registros dos Uhum. casos de violência doméstica, mas por um outro, um aumento tanto no chamado 190 da polícia e um estudo que eles fizeram muito interessante, que são os casos relatados pelas redes sociais, porque todo mundo está em casa, as pessoas escutam o que está acontecendo. O que, que você tem visto aí no seu trabalho cotidiano? Eu acho que Mel, você trouxe dois pontos muito importantes. Eu acho que a pandemia, acho que a primeira coisa que é importante da gente dizer é que a pandemia, na verdade, ela só escancara um problema que já existia, né? Sem Nenhum dúvida. novo, tudo que a gente está enfrentando em relação à violência contra as mulheres não tem nada que é novo. Talvez sejam novas as soluções para a gente lidar com esse problema exatamente pela situação atípica que a gente está vivendo. E é exatamente essa situação atípica que mostra, escancara esse problema que a gente tem. Então,
como você bem observou, né, os números, e isso não é só no Brasil, tá? Então, acho que tem uma questão muito interessante que é entender como é que o fenômeno da violência contra as mulheres se refletiu no mundo. E ele está acontecendo exatamente do mesmo jeito no Brasil. Então, em todos os países, a violência primeiro caiu para depois aumentar. Por que ela cai? Porque as mulheres, os meios que elas cotidianamente conheciam sobre como denunciar a violência, que já é um problema, Uhum. já é uma Sem subnotificação, dúvida. porque assim, são só 10% das mulheres que sofrem violência que chegam a uma denúncia num órgão institucional, né, numa organização. 52% das mulheres não fazem absolutamente nada depois de sofrer a violência, né, e muitas delas procuram familiares e amigos. Então, assim, isso já é um número baixo. Nesse processo, ele é ainda mais baixo. Mas o que mostra? Dúvida. Chamados de 190, e essas denúncias que são feitas pelas redes sociais, você vê que houve um grande aumento. E o que aumentou? Né? A única violência que você consegue levantar, né, nos dados oficiais é a violência, o feminicídio e o homicídio de mulheres. Né? Então, esse número aumentou em quase todos os estados, né? Nos estados que eles pesquisaram, em todos os 6, né? Então, acho que tem aí uma questão para a gente olhar. E eu acho que tem um outro fator em relação a essa questão dos números, que é muito importante a gente entender que existe o fato de você ter uma subnotificação, ela vem das dificuldades da gente lidar com esse tema. Porque a gente está falando sobre uma violência que é uma violência física, né? Então, ainda é a violência extrema. Quando a gente vê um momento como esse de crise, as outras violências, elas ficam ainda mais evidentes. Quais são elas? A violência patrimonial. Então, esse controle sobre o dinheiro, esse controle sobre a vida, sobre o que essa mulher vai fazer, o que ela vai usar, o que ela... Né? Então, os objetos, né? Destruição dos objetos, enfim, destruição dos objetos. E a violência psicológica, né? Que está muito pautada nessa diminuição da autoestima das mulheres o tempo inteiro e da humilhação. Então, acho que tem aí fatores importantes para a gente discutir. Sem dúvida. E aí chamar a atenção, aproveitar que a gente está aqui na live e contar que lá no Instituto Igarapé a gente lançou um portal chamado EVA, que são as evidências de violência contra a mulher, mas também a gente está olhando quais são as soluções, o que tem funcionado em 3 países, e você consegue olhar por todas as fontes. Uma coisa que chama muito atenção quando a gente faz essa pesquisa, Mafô, é que a gente fala muito, no caso dos homicídios, onde o homem jovem é mais afetado, mas no caso da violência contra a mulher, ela é o fator de risco e a vítima prioritária em todos os outros tipos de violência, menos no homicídio, ainda que a gente tenha observado o feminicídio. Então, de fato, esse é um problema que tem ganhado muita visibilidade na sociedade, mas também me assusta o aumento que a gente observa nesse momento, principalmente de isolamento físico, né? A gente está chamando, outro dia eu vi uma discussão sobre não chamar de isolamento social, porque socialmente a gente não precisa se isolar, a gente precisa se isolar fisicamente. E esse é um fator muito complexo para mulheres vítimas de violência que muitas vezes fazem esse afastamento físico junto com o próprio agressor, né? Exatamente, Mel, exatamente. Acho que você trouxe um dos grandes problemas que a gente tem, tá muito relacionado inclusive, a pensar, e aí é que vem, né? Então, que soluções você dá quando você tem o seu agressor 24 horas do seu lado, né? Então, se esse é um dos problemas, qual é a solução tecnológica? Qual é a solução? Se essa mulher não pode falar para pedir ajuda, quais são as outras formas que ela pode pedir ajuda? Como é que a gente começa a ser mais vigilante, e essa vigilância do bem, de poder perceber que às vezes naquela mensagem de tá tudo bem, não está tudo bem, né? De você poder despretensiosamente ligar para saber como as pessoas estão,
né? E de você poder oferecer outras formas. Então, sim, tem uma questão aí muito, muito importante, que é pensar o fortalecimento emocional. Uma mulher não sai de um ciclo de violência se ela não tiver uma musculatura emocional construída. Então, é muito leviano, inclusive, a gente falar sobre processos de denúncia quando a gente não pensa numa estrutura emocional. E isso é engraçado. Eu estava numa outra live agora, falando sobre carreira com jovens, enfim, né? Essa questão né, da ansiedade que dá esse, né, o medo, o que vai ser esse mercado, como vai ser isso. E eu estava levantando que, assim, nós somos um país que somos o quinto em depressão e o primeiro em ansiedade. Nós já E somos. assustador. É assustador. Então, tem um problema aí que é como é que a gente lida com essas questões emocionais que a gente não fala sobre elas, né? Então, todas essas limitações emocionais aí dentro de casa, com homens, esse processo ainda se complexifica, né? Porque os homens é isso, é uma bomba relógio, né? Você tem uma insatisfação financeira, somado a um cerceamento social, somado a uma limitação emocional, isso, né, gera um nível de estresse, de tensão e de violência que é muito difícil, né? Você sabe que eu estava comparando outro dia, Mafô, eu falei disso na coluna que eu faço na CBN do Rio, né, sobre violência doméstica, quais são os serviços que estão em funcionamento, porque ainda que alguns tenham fechado, os serviços de emergência, eles estão atuantes em todo o país, né, então o 90 funciona, Patrulha na Maria da Penha, todo o serviço de emergência, então o país inteiro continua funcionando nesse sistema, inclusive muitas redes voluntárias de solidariedade, de violência contra a mulher, elas estão funcionando, é importante que todo mundo saiba que tem como procurar ajuda. E eu estava olhando os dados em relação a guerras, né? Ele é muito parecido com esse momento que a gente está vivendo. A gente observa aumento de violência contra a mulher durante guerra e no pós-guerra, porque é isso que você traz. A gente vive um momento agora de isolamento físico, mas que virá um enfrentamento econômico e uma crise econômica que também é um estressor e um fator de risco para a violência contra a mulher nessa desigualdade, desbalanceamento entre funções de homens e mulheres dentro de casa, né? Sim, sim. É por isso que eu acho que tem processos para a gente trabalhar o tema da violência. Acho que é muito importante a gente entender que não existe uma solução mágica. Então, assim, se eu fizer isso, eu acabei com a violência contra as mulheres. Não existe o isso. Existe o isso, mais isso, mais isso, mais isso, né? E essa soma de fatores, elas vêm porque o problema da violência contra as mulheres, ele é um problema complexo, né? Ela é uma pandemia silenciosa e ele é um problema complexo e, portanto, ele exige uma solução complexa. Então, quando você pensa na solução desse problema, a gente tem uma onda de soluções que são necessárias nesse momento atual que a gente está vivendo e tem uma segunda onda de soluções que precisam vir depois que essa grande crise, esse processo de distanciamento físico que a gente está vivendo, né? Então, até já para mudar a palavra, né? Não é distanciamento social, é distanciamento físico, passar, né? Porque sim, ela vai deixar um rastro. E esse rastro, ele passa por processos de desemprego, muitas de relações muito tensas, né? Então, eu tenho falado muito em vários espaços sobre a importância da gente trabalhar a comunicação não violenta, né? A gente é um país muito violento, então também a gente não pode imaginar que dentro das famílias essas violências não se expressem. Elas se expressam porque a gente está num ambiente que é muito violento. Então, você poder lidar com essas questões e poder falar sobre isso e aprender a lidar com as tensões de outra forma vai ser muito importante. E mais do que isso, a gente precisa construir um processo agora de cuidado, porque a gente vai precisar ser muito resiliente depois que esse processo passar, né? Ele vai exigir muito mais da gente nesse processo de reconstrução e de revisão. Então, acho que tem aí uma tarefa nossa, que é o que a gente vem trabalhando, que toda a crise, ela exige uma intervenção de crise. E uma intervenção de crise, ela passa por níveis, né? Então, você tem um primeiro nível que a gente diz, que são como é que a gente garante as necessidades básicas das pessoas. Não é à toa, né, que você tem tantas organizações se mobilizando para pensar na questão da segurança alimentar das famílias. Porque isso é a primeira coisa que é afetada, né? Então, é segurança alimentar, a questão de saúde e a questão de moradia.
Então, assim, essas necessidades básicas, elas precisam ser garantidas. E esse processo, ele vai deixar uma dificuldade para a gente lidar com os temas que são muito básicos na vida das pessoas. O processo de desigualdade que a gente vive no Brasil, de novo, a crise não trouxe nenhuma novidade, mas ela escancara uma desigualdade que a gente tem, né? E quando você vê, por exemplo, famílias, 11 milhões e 600 mil mulheres são mães solo, né? Quer dizer, são chefes de família. O que que significa isso, né? Qual é a condição que a gente dá? Então, acho que esse é o primeiro nível. Um segundo nível de soluções está muito relacionado às necessidades psicológicas, que são as questões emocionais, que são as questões dessa aceitação e relacionamento com a família e com a comunidade, né? As questões espirituais, né? Não religiosas necessariamente, mas essas questões Sem espirituais. dúvida. Uhum. Ela é muito importante, né? E a gente está vendo o quanto isso tem ganhado força. E a terceira é como é que a gente, de fato, pensa um processo de emancipação. Mas não é possível pensar em emancipação se você não tem as necessidades básicas garantidas e esse processo de fortalecimento emocional. Por isso, acho que é tão importante a gente pensar nessas soluções que vão, sim, a longo prazo, pensar nessa sobrevida para, sim, a partir daí, conseguir pensar num processo de vida, né? Que a gente fala muito. Sem dúvida. E eu acho que você traz um ponto importante para essa discussão, né? Sobre as desigualdades. E aqui a gente tem um escancaramento das desigualdades no país de todas as dimensões, né? A gente está falando centro-periferia, a gente está falando cidade, área urbana, a gente está falando das regiões do país, a gente está falando da desigualdade entre homens e mulheres, a gente está escancarando absolutamente todas as desigualdades nesse momento de pandemia e que elas tornam muito mais gravosas essa situação. A gente tem visto, eu tenho falado com muitas mulheres sobre esse papel, inclusive, muito desigual entre homens e mulheres dentro de casa, porque para aqueles que podem migrar para uma situação de trabalho em casa, cuidar dos filhos, agora tem toda a discussão da educação que também muda para uma educação dentro de casa e que esses papéis todos precisam ser divididos. Então, existe uma nova configuração que ele traz e ele escancara novamente e coloca na linha de frente qual é essa desigualdade dos papéis que homens e mulheres assumem na sociedade, né, Mafó? Aí e vai entrar de novo, é isso? Vamos aqui. Enquanto isso, estou vendo vários queridos amigos entrando aqui. A Demar entrou, a Pri entrou, vários colegas do Agora que a gente vem fazendo. E aí a conversa aqui é sobre violência doméstica nesse momento de isolamento físico, que as pessoas precisam ficar em casa, como isso tem se agravado. A gente já viu em vários países que aumenta o número, então, por mais que a gente tenha uma redução do registro num primeiro momento, porque as pessoas não saem de casa para fazer o registro, a violência em si, ela continua acontecendo e ela tem sido denunciada e outras formas da gente coletar essa informação para entender efetivamente o que tem acontecido. Então, muitas redes de solidariedade se organizando para lidar com esse sistema do isolamento. Vamos ver se eu consigo trazer a Mafô aqui de volta. Vamos lá? Acho que foi, hein? Acho que agora vai conectar. Ah, estou vendo aqui uma pergunta, vou falar. Ah, voltou, que ótimo. Oi, pronto, voltei. Tava te Então, ouvindo. ótimo. Ah, que bom. Então, conta um pouquinho, eu estava te falando dessa diferença dos papéis, né? De homem e mulher dentro de casa, como é que isso recai para quem tem filho e o estresse de sobrecarga que a mulher já tem cotidianamente na sociedade, mas nesse momento onde tudo muda para dentro de casa, isso se agrava ainda mais, né? Conta o que você tem visto. Então, eu acho que aí a gente entra num nível das violências que são as violências secundárias, né? Que derivam muito desse processo de distanciamento físico e de confinamento dessas famílias, né? Então, a sobrecarga em relação ao cuidado dos filhos e o cuidado da casa, que já é uma realidade
né, a terceira ou quarta jornada, para muitas mulheres, num processo como esse, ela fica ainda mais evidente, né? E aí, muitas mulheres, elas continuam trabalhando em home office e esse processo ele acaba agravando muito essas relações, né? E essa desigualdade de papéis e de tarefas mesmo, né? Então a mulher ela fica muito mais sobrecarregada nesse processo. Então, sim, o que a gente tem visto muito isso, e isso tem causado um agravamento na saúde mental, né? Porque Isso que eu ia te perguntar, né, sobre a saúde mental, porque esse acho que é um elemento que a gente vai precisar olhar como a sociedade como um todo, mas especialmente no caso da mulher, nesse sistema para as vítimas de violência, a questão psicológica, ela é absolutamente essencial, né? ela é muito, muito importante. Por isso que o que ajuda, né, nesse processo? A gente tem visto muitas iniciativas, e assim, eu como psicóloga fico super feliz, porque a psicologia ela acaba assumindo um lugar de muita discriminação na cabeça das pessoas. Ah, vou procurar um psicólogo porque eu tô louco, né? Ah, vou procurar um psicólogo porque tem um problema. E a questão não passa por aí, né? A questão passa por você conseguir se pensar nesse processo de transformação, e isso passa pelo autoconhecimento, não tem outro jeito, né? Então, poder ter esses espaços, essas pausas, né? Uma vez por semana, durante 1 hora, para falar sobre você e nada mais, é muito importante para você conseguir encontrar esse centro, né? A gente não passa por nenhuma situação de adversidade se a gente não consegue por elas, e que elas não virão, porque todos nós. Uhum. Voltou o áudio? Vamos ver aqui se eu consigo ir conectando. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho do EVA que perguntaram. O EVA é uma plataforma que a gente desenvolveu no Igarapé, então é eva.igarapé.org.br, onde lá você encontra dados, tanto os dados da segurança pública, quanto os dados da saúde, de todo tipo de violência. Você consegue fazer busca e olhar o tipo de violência no nível municipal. Então, você consegue olhar no mapa, entender o que está acontecendo, como é que tem sido a evolução ao longo do tempo. A gente fez uma linha do tempo para olhar a legislação, quer dizer, quando começa esse direito da mulher, como esse processo vai avançando ao longo do tempo. A gente faz uma comparação de 3 países, Brasil, México e Colômbia, então você consegue observar como é que isso vai avançando também na América Latina, e a gente fez um mapeamento de práticas promissoras, o que tem acontecido hoje nos países de práticas de atenção e redução da violência contra a mulher. Então, entre lá, navegue, a gente está atualizando com os dados de 2020, de 2019, já pensando toda a metodologia para entender como é que a pandemia afeta os dados, porque a gente vai ter os dados afetados, seja na segurança pública, quando esse caso já se transformou em um caso de polícia, porque a pessoa já foi e entrou no sistema judicial, né, para o processo policial, mas como é que isso também afetará a saúde, porque as pessoas não saem de casa para procurar ajuda e muitas vezes com o sistema todo dominado pela emergência da Covid, a gente tem visto em diferentes países o aumento da mortalidade por outras causas, porque o sistema ele está absolutamente saturado para atender as vítimas de Covid. Por isso aqui a gente reforça, né, Mafô? Fique em casa. É isso que a gente tem para salvar as vidas nesse momento, conseguir achatar e superar esse processo. Agora, sempre em caso de violência, tem os canais que eles estão funcionando e todos os canais de emergência. Então, não deixe de procurar, porque isso está funcionando e está funcionando também E a Mafô, acho que aqui vamos ver de novo, ó. Acho que a conexão não está funcionando muito. Vamos ver se eu trago ela de volta. Mas então é isso, a gente consegue acionar. E aí os casos todos que a gente tem observado, o Agora também fez uma... Voltou?
Então vamos lá, vou deixar você falar, porque você está caindo mais do que eu aqui. Voltei. Pois é, a Amanda estava aqui me acompanhando, a minha angústia na outra live, porque é isso, tem uma sobrecarga, né? Então, de fato, uma pena, mas enfim, vamos lá, tem vários amigos, várias pessoas bacanas aqui, e tem a psicóloga no Mapa do Acolhimento, que é uma das plataformas que conecta psicólogas e advogadas gratuitamente, que atendem voluntariamente mulheres que sofrem violência. Então, acho que tem aí um trabalho importante de cuidado da saúde mental. Então, assim como o Mapa, tem várias outras plataformas que têm se proposto a pensar essa questão da saúde das pessoas, né? Saúde emocional. E aí eu queria pegar um que você falou com relação aos dados e esse saturamento que você tem do serviço público, porque a gente tem muita reclamação, a gente, né, fala muito sobre a má qualidade do serviço público, né? E é verdade. A gente tem um problema enorme, carência nas redes de proteção e cuidado e acesso à justiça. Por outro lado, são elas que estão funcionando, né? Tem aqui uma gestora, inclusive a Sueli Amoedo, que é uma super gestora e tem muita gente trabalhando exatamente nesse momento para garantir a maior segurança das mulheres, né? Para garantir a continuidade dos serviços. E esses profissionais também estão num processo, muitos deles, de burnout, né? Então, que é essa realmente, além de que eles já correm com o coronavírus, isso se intensifica ainda mais, né? Então, acho que existe um processo agora, eu acho que como sociedade, e eu acredito e tenho trabalhado muito nesse sentido, de que a forma da gente poder lidar com esse problema vai ser a gente conseguir entender que 1 mais 1 precisa dar 3. Uhum. A matemática da vida precisa funcionar. Não basta que eu faça bem o meu trabalho, que você não faça bem o seu trabalho. Juntas a gente precisa fazer uma coisa que é mais que a gente. E para isso acontecer, a gente vai ter que colocar todas essas cartas que a gente tem e olhar para esse cenário como um cenário, como uma possibilidade. Mafô, eu perdi o seu áudio. Não sei se todo mundo que está nos assistindo também perdeu o seu áudio. Não estou te ouvindo. Alguém dá um sinal, quem está assistindo para a gente de novo, é isso? Vamos ver. Se eu trago aqui. Vou ficar craque em live, hein, gente? Acho que a Mafô está voltando. E acho que ela traz um ponto absolutamente fundamental, que é a união dos esforços, né, Mafô? Nesse momento não é cada um sozinho, não. Aqui agora é todo mundo junto para transformar e é a multiplicação dos pães, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. E eu acho que toda solução complexa, ela exige esse processo de colaboração. Nunca foi tão evidente, tão forte, né? Um grande processo. Quando eu tenho falado isso, vocês estão me ouvindo agora ou não? Estamos. Ah, tá bom. É porque tem aqui alguém falando sem áudio. Mas acho que foi que eu perguntei. Todo mundo está ouvindo a Mafô e aí está chegando um pouco atrasado. Tá certo. Mas não, então agora já foi. Então tá bom. Acho que quando eu sempre faço de pensar que esse problema ele passa por uma dimensão que são 3, na verdade eu diria são 3 grandes dimensões para a gente conseguir, né? A primeira, ela tem muito a ver com como é que a gente se relaciona com a da violência contra as mulheres. Porque a gente acha que a violência contra as mulheres é sempre contra as outras mulheres. Se a gente é mulher, isso não diz respeito a gente, porque a gente não faz parte dessas outras mulheres. Isso tem muito a ver com a gente. Eu tenho falado para as pessoas, né, o quão importante é você elogiar as mulheres, poder falar com as mulheres, porque a gente passa por várias situações de violência e a gente acaba naturalizando processos que não são naturais. A gente entender como a violência nos afeta pessoalmente.
a usar e trabalhar essa questão na conversa com as outras pessoas, com quem muitas vezes violência, né? Então tem muito importante que é essa dimensão de como conversar com os homens, por exemplo, sobre violência contra as mulheres, né? A gente já está num modo onde a gente fala sobre a violência contra as mulheres como se as mulheres fossem as pessoas que têm que continuar fazendo ou falando. Enquanto a gente fala da violência que as mulheres sofrem, a gente só está enxugando o gelo. A gente precisa falar sobre quem comete, né? E Sem falar dúvida. sobre quem comete não significa você julgar essas pessoas e dizer porque eles são machistas, porque eles são violentos. A questão não passa por aí. A questão passa por a gente entender como é que a gente traz todo mundo, como é que a gente constrói novos modelos de masculinidade, né? Porque isso que você falou é muito sério, que é o homicídio, que mais afeta os homens. Seu áudio de novo. E aí, aproveitando uma coisa que você contou aqui, enquanto a gente tenta resolver o problema do áudio, tem a ver com isso que a gente sempre acha que a violência contra a mulher é contra as outras mulheres, e isso não tem a ver com a gente. Os dados e pesquisas que acontecem no Brasil vão mostrar que pelo menos 1 em cada 5 mulheres no Brasil já foi vítima de violência. E isso a gente não tem classe social, não tem cor, não tem região do país, não tem absolutamente nada. Todo mundo é afetado de uma maneira ou de outra. Isso é sempre muito importante a gente trazer e fazer e falar sobre isso, porque ele não tem endereço, né? A violência contra a mulher, infelizmente, é o tipo de violência que é democrática, que está em todos os lugares da sociedade. Então, reconhecer esse processo, ele é absolutamente fundamental para poder reverter o cenário, para poder reverter o quadro, né? Exato, é isso, assim. Acho que tem que entender que a gente faz parte desse ecossistema e que a gente é afetada por esse ecossistema e todas nós, de medidas obviamente muito diferentes, mas todas nós, que a gente precisa mudar um padrão de como essa violência acontece, porque parece que ela acontece sempre do mesmo jeito. Então parece que a gente está falando da mesma violência, é outra pessoa, é outra história. Mas a gente vê que existe um padrão. E para você mudar esse padrão, você precisa entender qual é a estrutura que molda esse padrão. Não é possível, Mel, que até 2018 a gente não tivesse uma lei que criminalizasse ejacular numa mulher no transporte público. Não é possível que até 2005 um homem que casasse com uma mulher que ele estuprou, ele estava livre do crime. Não é possível. Então, assim, não é possível que até 5 anos atrás, você no banheiro, dentro do Senado, para as mulheres. Uma série de questões. Hoje o áudio está complicado. Vamos ver aqui, todo mundo tentando usar as redes sociais. E aí, vamos lá, ver se a Mafô volta. Mas você tem absoluta razão, Mafô. São pequenas coisas que, na verdade, a gente nem se dá conta que elas acontecem, né? E a gente precisa dar visibilidade porque é uma violência muitas vezes invisível. Eu sempre falo isso em todos os lugares, que a gente precisa dar visibilidade para reconhecer, porque senão ela fica ali por debaixo do pano e parece que não acontece, mas na verdade ela está lá e está persistente o tempo todo. E aí eu queria trazer um elemento que eu acho que é muito importante a gente falar, ainda mais neste cenário e nesse contexto, que é a violência simbólica contra a mulher, muito do qual a gente tem observado, inclusive no cenário público e no cenário político que a gente tem vivido. E eu acho que é muito importante a gente trazer a dimensão da violência simbólica e as coisas que parecem como uma brincadeirinha, né, de mau gosto, uma brincadeirinha inofensiva, na verdade, ele perpetua uma série de comportamentos sociais e que vai minando, inclusive, o processo da autoestima, como se aquele fosse o lugar. Acho que tem uma dimensão que as pessoas, às vezes, nem reconhecem o que isso significa,
que eu também queria que você falasse, porque vocês fizeram um trabalho super importante de diálogo, reconhecimento, e aí essa importância do simbolismo, eu acho que é relevante para esse momento e para o momento político que a gente vive no país. Bom, vamos lá. Acho que tem duas coisas muito legais no que você falou, que eu queria dizer o seguinte. A violência contra as mulheres, ela tem basicamente momentos abusivos, eles passam por 4 dimensões, tá? Uma primeira dimensão que é afetada é a autoestima, que é exatamente isso que você disse. A primeira coisa que o homem faz é tentar minar essa mulher de forma que ela acredite e passe a acreditar que ela precisa desse homem e que se ela não tiver esse homem, ela não tem mais nada. Primeira coisa. A segunda dimensão é a dimensão familiar. Então, ele começa a ameaçar de que vai tirar os filhos, vai ameaçar de que colocar os filhos contra ela. Então, essa é uma segunda dimensão que é minada. Uma terceira tem a ver com autonomia econômica. Não precisa trabalhar, deixa que eu cuido, né? Porque, afinal de contas, acho que você precisa estar em casa e essa mulher passa a depender. Então, quando você depende da outra pessoa, isso é uma violência, né? E o último é esse distanciamento da comunidade, os amigos, os familiares. Então, essas dimensões, elas... Temos seu áudio de novo, Mafô. Não, o áudio foi de novo. A gente escutou até a quarta. Aliás, essas 4 dimensões absolutamente fundamentais, inclusive ressaltá-los para que as pessoas consigam entender os recados e os sinais, né? Muitas vezes as mulheres elas nem reconhecem que estão dentro de uma relação abusiva. Tem uma série de protocolos hoje sendo implementados para que as mulheres reconheçam o risco que ela está inserida dentro de uma relação, porque muitas vezes isso não é nem compreendido que é uma relação abusiva, né? Então, voltamos à quarta dimensão. Paramos aí. Então, e aí, isso dentro da esfera privada. Agora vamos para a esfera pública, né? Que é exatamente essa violência simbólica que você está trazendo. Ela passa pela mesma estrutura, só que de um jeito diferente. Então, você começa a minar essa mulher, não deixando ela falar, não deixando ela se posicionar, limitando os lugares, teto de vidro. Por acaso, as mulheres das carreiras, dentro dos altos cargos, empresas ou dentro dos governos, enfim. Por acaso, as mulheres ganham menos do que os homens fazendo as mesmas funções. Por acaso, nada disso é por acaso, né? De as mulheres, e, por exemplo, as mulheres têm que receber menos porque elas engravidam, né? Então, quando começa a ouvir discursos como esses, você começa a ver essa tentativa de colocar as mulheres num lugar que ou enfim, que todas as pessoas deveriam ter. E uma das coisas que a gente foi olhar foi como é que você lida, né? Como que você faz para conversar Áudio de novo, Mafô. Vamos lá que a gente vai conseguir, pelo menos terminar o raciocínio aqui. Voltou. esse horário é péssimo, gente. Eu não consigo. Enfim, voltou. O que a gente foi estudar foi olhar para essas relações e como é que a gente pode estabelecer que são mais saudáveis, né? Como é que a gente faz aquelas conversas que se relaciona, como é que a gente trabalha, né? O Adam Carrani, ele tem um livro que chama isso, Trabalhando com o Inimigo, trabalhar com quem você não gosta, desconfia ou discorda, né? E acho que essa é a natureza das nossas relações e num momento como esse de tanta polarização,
Oi. Vocês estão me Oi, ouvindo? eu te ouvi o oi, mas ele tá fazendo o sinalzinho assim como se eu fosse te perder de novo, será? Acho que você tá. Não? Vamos ver, guardando aqui. Tem tanta coisa importante que a Mafô está estudando para contar para vocês e trabalhando, etc., que acho que a gente vai conseguir. Vai lá, Mafô, a gente não vai desistir. Vai. Não, a Catúcia é a minha amiga de live. Ela me acompanha em todas as minhas lives, em todas as minhas. Gente, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tentei de todas as formas, tô do lado do roteador, já tentei quatro, enfim. Não? Agora tô. Então, Tô, tá bom. tô. Ai, meu Deus. Mas o que eu estava querendo dizer é que é o seguinte, eu acho que para a gente falar de essa relação dentro do espaço público, né, tem, acho que, três elementos muito importantes. Acho que o primeiro elemento é como é que a gente aprende a usar a comunicação ao nosso favor, né? Tem um psicólogo americano chamado extremos dos E Mafô, partidos. Então, a ele hora estuda do psicólogo extremos. americano, vamos ver se você voltou. Oi, não tem? Fala para ver. Tô Tá aí, aqui? voltou. O psicólogo americano. Paramos aí. Ó, chama Jonathan Haidt e ele estuda a esquerda e a direita nos Estados Unidos. E ele faz uma análise sobre a psicologia moral. Então, ele faz o seguinte, ele entende e ele traz a reflexão de que a moral, ela nos cega e nos une porque a gente acha que nós, do nosso lado, Linha de... Ainda tô contigo aqui. Não, acho que agora caiu. Vamos ver. Vamos lá, acho que a Mafô tá colocando. Você sabe que eu acabei. vamos Mafô, lá, você tá aí me ouvindo? Vamos lá. Eu acabei de ler o livro dele. É maravilhoso sobre não as é? psicologias. É maravilhoso. Mudou minha vida para entender como é que a gente dialoga e entende o outro, porque tá faltando empatia nesse momento, né? É isso aí, é Mas exatamente isso. explica aí para as pessoas, porque eu acho que é Mas super importante os pontos que você ia falar. Vamos lá. porque eu acho que ele traz os 5 pontos da moral, né? Então ele fala sobre justiça, cuidado, lealdade, autoridade e santidade, tá? Então ele traz e corretude, tá? Então são 6 pontos. E ele diz que pessoas que são progressistas ou que são orientadas para uma visão mais de esquerda, elas têm o cuidado e a justiça como pilares muito fortes. E pessoas que são orientadas por uma questão mais conservadora, elas têm os 6 pilares na mesma medida. E ele fala que você interpretar ou ter visões de mundo que partem de lugares diferentes, ela dificulta a sua forma de compreensão sobre o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, vamos pensar a questão da renda mínima, né? E vamos pegar as mulheres. Assim, as pessoas dadas para uma questão de esquerda, elas entendem. Vocês não estão me vendo, né? Tô aqui me vendo aqui. Você travou, mas a gente tá te... A gente parou de te ouvir também. Ai, meu Deus do céu, Mafô. Acho que você vai lá. Vamos ver, vamos ver. Voltou. Vamos lá. Eu tô quase desistindo de fazer live, viu? Eu tô já chateada com esse negócio. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Não vamos terminar. Vamos. Ele diz o seguinte, a história do renda mínima, se você é uma pessoa que tem uma orientação para mais para a esquerda, se eu digo, as mulheres merecem receber 2 cotas, porque, afinal de contas, elas são chefes de família, elas têm direito, e isso é uma questão de justiça para garantir corrigir um processo de desigualdade. As pessoas de esquerda entendem.
Se eu digo isso para pessoas que são conservadoras, elas não conseguem compreender isso. Porque elas acham que isso é um processo de injustiça e não de justiça. Isso não é correto. Então, o pelar de corretude, ele fica abalado por essa questão. Então, o que eu preciso dizer? Que mulheres que são chefes de família, elas devem ter os mesmos direitos que outras famílias que têm um pai e uma mãe. Então, por isso, elas merecem duas cotas. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A forma de você falar, ela interfere. E o que a gente põe entre homens e mulheres, isso também acontece, né? Você tem uma forma de olhar para o mundo que é muito diferente. Então, muitas vezes, a falta de compreensão sobre o que uma mulher diz e sobre o que um homem diz de relacionamento, ela não leva em consideração os pontos de partida que são diferentes. Isso não quer dizer que a outra pessoa não queira te escutar, mas às vezes a forma com que você fala não atinge a outra pessoa. Então, tem aí uma necessidade também da gente rever essa nossa forma de se relacionar, né? E, Mafô, como é que está o nome em português do livro? Porque as pessoas estão aqui perguntando, só para a gente passar e garantir que a gente comunicou direito. Acho que eu perdi a Mafô de novo. Vamos lá, acho que agora voltou a Mafô. A gente já vem, ela conta o livro. E aí eu vou aproveitar que tem uma outra referência muito bacana de livro que é sobre a escuta, que é de um filósofo chileno chamado Rafael Echeverría, que ele fala o ato da escuta. E ele discute exatamente a ontologia do ser humano, a ontologia da linguagem. E ele parte disso. Como é que a gente interpreta o mundo baseado na nossa experiência e, portanto, o nosso ponto de partida para compreender o que cada um fala, ele é muito diferente. Então, o tempo todo ele está dizendo como é que a gente reduz esse abismo de comunicação, muitas vezes, entre o que eu falo e o outro entende. Então, acho que complementando aí essa referência da psicologia moral, esse que vem da ontologia da linguagem, etc., ele super complementa e ajuda a entender como é que a gente se relaciona, como é que a gente se comunica e por que muitas vezes a gente entende o mesmo fato ou a mesma frase de uma maneira completamente diferente, né? Não, super, super. Acho que faz todo sentido. Eu não sei, tem o livro dele em português? Eu não sei se tem. Eu não sei, eu também li o livro em inglês, então eu não sei se está em português, mas em inglês chama The Writer's Mind. Eu É, não sei. então o livro em inglês ele tá, que é como se fosse a mente correta, né? A mente justa. Entre certo e errado. E, gente, vamos lá. Daqui a pouquinho, vamos ver se eu consigo trazer a Mafô de volta. Mas acho que tem essas duas referências, porque tem a ver com a psicologia, tem a ver como é que a gente entende, e a escala de valor que ele traz é super interessante, porque mostra como é que a gente pesa, como é que a gente pesa, né? Qual é a nossa escala de valor para interpretar o mundo. E isso faz muita É, diferença, né? exato. E eu acho que essa questão, né? Porque a gente está falando, né, no final das contas, sobre como é que a gente lida com a violência contra as mulheres. E assim, tem três coisas muito importantes. Primeiro, é como a gente é interpelado por esses processos de comunicação. E isso Uhum. dificulta muito a compreensão. Então, para muitos homens, é difícil de compreender quando a gente fala sobre o que é a violência contra as mulheres, porque essa dimensão não está no inconsciente desses homens. Então, a primeira questão é você entender que você não precisa entender como as mulheres pensam, né? Precisa entender como é que os homens Uhum. agem. Então, acho que tem aí um processo muito importante que é você se colocar em jogo, você entender qual é o seu papel e como é que você precisa lidar com esse processo do lugar onde você está. Não é protegendo as mulheres, não é ajudando as mulheres, não é porque você tem uma mãe, uma irmã, uma tia, enfim, ou uma filha, é porque você é um homem numa sociedade que privilegia homens. E o que significa ser homem, né? Então, acho que tem aí uma relação muito importante que é tomar muito cuidado com as palavras, dos jeitos, porque
a gente apreende essas questões, né? Acho que a segunda coisa é essa questão da comunicação que a gente está falando, porque a gente não é só responsável pelo que a gente diz, a gente também é responsável pelo que o outro ouve, né? Então é muito importante que a gente seja muito cuidadoso e cuidadosa nessa comunicação. E essa comunicação, ela passa por a gente entender que o diálogo, ele não é uma disputa de tênis, onde um ganha e o outro perde. Ele é uma cerimônia de chá, onde a gente vai construindo consensos. E esses consensos é que ajudam a gente a estabelecer relações. Isso não quer dizer que as relações vão ser harmoniosas, não quer dizer que vai ser doce, só quer dizer que ela vai ser respeitosa. E que ela não vai ter o medo, a humilhação que ela propõe. Mesmo quando você é fofo, a forma com que você coloca, às vezes, pode humilhar a outra pessoa. Então, não tem a ver com fofura, tem a ver com intuição, com intenção, né, da sua fala. E a comunicação, ela tem muitas dimensões, porque não é só o que a gente fala, né? Você tem toda a parte da comunicação não verbal que muitas vezes a gente simplesmente ignora. E aí é o tom que você fala, é o olhar que você deixa de lado, é aquela sátira ou o silêncio colocado naquele momento. Então, a comunicação é muito além das palavras e muito além do que a gente fala de verdade. Tem a intencionalidade por trás, né? E ela é absolutamente percebida. E aí, e por último, tem uma questão que é como que você se posiciona para um processo que é maior, né? Então, que sociedade que a gente está querendo construir para nós e para as próximas gerações? Isso precisa passar por a gente construir estruturas que sejam estruturas que promovam equidade, igualdade de oportunidade, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, né, você estava falando, mas enquanto a gente olhar, por exemplo, o problema de segurança pública, a gente não vai resolver o problema da violência. Porque quando chega na segurança pública, Acho que a gente sumiu sua voz de novo, Mafó. E aí, voltando aqui, porque aí essa bola está no meu campo. De fato, se a gente olhar, quando a gente diz o problema de violência, quando chega na polícia, é porque já aconteceu. A gente precisa trabalhar antes. E como é que a gente volta e não deixa acontecer? Esse é o lugar, de fato, de verdade, que a gente vai conseguir mudar a situação. Porque depois é só trabalhar com a punição. Mas a violência em si, o fato, ele já aconteceu, né? então, exatamente. Então, assim, a gente ouve muito que violência é problema de polícia. Então, eu vou chamar a polícia. Se acontecer uma violência, eu vou chamar a polícia. O problema é que a gente só chama a polícia quando tudo deu errado. Então, tudo que a gente não fez antes deu errado, então a gente acha que a polícia vai resolver um problema que ninguém resolveu. Então, acho que tem uma questão aí da gente começar a compreender que não dá para chegar no extremo. Não dá para chegar na violência que é física, não dá. Porque 95% das pessoas, quando pensam em violência contra as mulheres, pensam no olho roxo e no soco. Eu odeio essas imagens, porque eu acho que elas só estereotipam um problema que a gente tem. Então, você vai falar de violência contra a mulher, coloca lá um cara dando soco na mulher. Eu falo, gente, a violência não começa aí. Ela começa de um jeito, né, muito sedutor, né? Você vai envolvendo e aprisionando psicologicamente essa mulher. E uma vez aprisionada psicologicamente, essa mulher vai demorar, em média, 7 anos para sair de um relacionamento abusivo. Então, o nosso exercício é poder falar sobre essas outras violências, né? Como é que a gente ajuda e o que significa falar sobre essas outras violências? Por exemplo, quando a gente parece uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas quando a gente fala, por exemplo, sobre política de creches, né, que é uma coisa que eu defendo muito, tanto dentro das empresas quanto o quão importante é você não sobrecarregar essa mulher com o cuidado dos filhos. Porque se uma pessoa, se uma família demora 834 dias em média para conseguir colocar uma criança numa creche, o que significa que essa criança vai fazer? O que vai acontecer com essa criança ou com essa família? Quem que vai cuidar? Né? Então, tem aí um problema que se você não consegue resolva minimamente uma relação para que essa mulher possa exercer a sua profissão, exercer o seu trabalho, porque ela vai ficar em função do cuidado das crianças, você também coloca essa mulher numa condição de impossibilidade de poder se desenvolver profissionalmente. Então,
tem aí várias questões que existe a necessidade do Estado garantir, de novo, né, o que a gente chama dessas necessidades básicas para que você consiga, sim, pensar num processo de desenvolvimento. Toda vez que eu... olha, ótimo. Obrigada, Laila. Eu vi. Mente moralista. Ótimo. Então já tenho, eu tinha mandado em inglês, mas aqui já está referência em português. Muito bom, Lailinha. Estagiária, fofa. E eu acho que a gente pode começar a construir as relações olhando para a gente, então, do lugar onde a gente está, a gente pensa a transformação. Assim, todos nós, independente, é engraçado isso, né, Mel? Porque eu falo com pessoas, eu acho engraçado, coerente, né? Pessoas, às vezes eu converso com homens que violência contra as mulheres contra eles, mas eles são contra a violência contra as mulheres. Então, violência contra as mulheres, né? Mas isso não se expressa na prática. Sem dúvida. Pô, a gente te perdeu. Eu tô aqui só preocupada que a gente daqui a pouquinho termina o nosso tempo. Me disseram que aqui no Instagram dura 1 hora e já estamos quase chegando no fim. Lembrando aqui para todo mundo que está nos assistindo que a live fica disponível por 24 horas e o Agora também vai fazer a seleção dos melhores momentos e vai republicar aqui, a gente vai republicar nas nossas redes sociais, então esse conteúdo todo vai ficar disponível e eu podia fazer mais umas 2 contigo, 2 lives aqui fácil, a gente fica horas, hein? Adorei. A gente só tem que mudar o horário, porque esse horário, eu falei para a Laurinha, falei, Laura, esse horário é péssimo. Mas vamos lá, eu adorei. Obrigada, Mel. É sempre um prazer. Foi ótimo. Eu sou sua fã, acho que o trabalho que você faz para o mundo, que você existe, que bom que você faz isso. E juntas aí construindo um lugar mais seguro para as mulheres, né? Exato, e vice-versa. Eu que sou super, 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 hiper sua fã, te sigo em todos os lugares e a gente vai seguir juntas trabalhando, transformando esse Brasil, porque tem muita coisa para a gente fazer. E aí, aproveitando, gente, siga o Agora, se inscreva, vire membro. Estamos aqui o tempo todo, né, Mafô, fazendo uma luta cotidiana para transformar o Brasil, para reduzir desigualdade e para avançar nesses temas que são tão fundamentais. E que é isso, estamos aqui juntas fazendo isso. Querida, um beijo enorme, obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse momento, e aí até a próxima live. É isso, obrigada.